meu nome é Janaína Ligeiro, sou professora de redação aqui do Progressão e hoje eu vim te dar um bizu para você não errar mais na sua redação, tá? Na verdade, o que eu vim fazer aqui foi te apresentar o planejamento de redação. Para quê, Janaína? Por que é importante um planejamento de redação? O planejamento de redação é importante para você por dois motivos básicos, tá? O primeiro motivo é que ele te ajuda a organizar as suas ideias, tudo bem? Organizando as suas ideias, você não perde tempo para fazer sua prova, você otimiza o seu tempo, tá? E a segunda vantagem do planejamento de redação é que depois que você organiza todas as suas ideias, é muito mais fácil você passá-las para o papel. Por quê? Sabendo exatamente sobre o que a gente vai falar, é muito mais fácil a gente organizar as frases, as orações, os períodos, né, os parágrafos e toda a estrutura textual. Tá, queridos? Então, como é que faz? Dá uma olhada aqui comigo. A primeira coisa que a gente tem que olhar é o tema, tudo bem? E olhando o tema de redação, quando a gente se depara com ele, a gente tem que imprimir uma opinião imediata sobre ele, tá? Essa opinião imediata que a gente imprime sobre esse tema é o que a gente chama de tese, ok? Então, a primeira coisa que a gente faz quando a gente está diante de um tema de redação é imprimir a nossa opinião sobre ele, tá? E o tema que eu trouxe aqui pra gente dar uma olhada é um tema que está muito em voga, né? Todo mundo está falando sobre isso, desde o início da pandemia, todo mundo sempre falou, que é a saúde mental em questão no Brasil, tá? Diante desse tema, quando eu olho a saúde mental em questão no Brasil, imediatamente eu tenho que imprimir uma opinião sobre ela. O que eu acho sobre a saúde mental no Brasil, né? E aí, eu acho que a saúde mental no Brasil é negligenciada. Essa é uma tese possível. Você também poderia dizer que a saúde mental no Brasil hoje é amplamente discutida. É também uma visão sobre esse tema que pede para a gente falar sobre saúde mental, tá? Então a gente tem aqui essa tese, tá bom? A nossa opinião é a nossa tese, é a parte mais importante do texto dissertativo argumentativo, que com certeza é o gênero textual que o seu concurso está pedindo, tá? Por isso, a nossa opinião é o que a gente vai defender ao longo do texto. É o mais importante, tá? Colocando ela ali, a gente agora tem que pensar os motivos que nos fazem acreditar nisso aqui. Os motivos que nos fazem defender essa opinião. E esses motivos são os nossos porquês. Por que eu acho isso? Né? Para provar essa minha tese, para provar esse meu ponto de vista, eu faço uso de argumentos. E os meus argumentos são esses porquês, tá? Eu trouxe dois, porque no texto dissertativo argumentativo a gente usa dois, tá? Vem olhar para mim, vem olhar aqui comigo quais são. Primeiro é a estigma associado às doenças mentais. Então, eu acho que a saúde mental no Brasil ela é negligenciada porque há estigma associado às doenças mentais. Inclusive, foi tema de uma outra prova aí, né? Esse argumento. O que me faz acreditar nisso? Qual é o fato concreto? Qual é a prova real? Né? Qual é a estratégia argumentativa que me faz acreditar que há estigma associado a doenças mentais? Existe na nossa sociedade muitas pessoas que defendem que pessoas que sofrem com doenças mentais, que têm a saúde mental comprometida, são consideradas loucas, né? Defendem também que essas pessoas, elas às vezes fazem drama, né? Aí são tidas como frescas, né? Sempre uma linguagem muito pejorativa, atrelada a essas pessoas que, na verdade, precisam de cuidados, né? Todo mundo já ouviu isso ou já ouviu alguém reproduzir esses discursos, né? Isso aí é o que a gente chama de conhecimento geral. Todo mundo sabe que existe essa postura que faz parte da nossa sociedade e que é prejudicial no que diz respeito à saúde mental. E o segundo motivo que me faz acreditar que a saúde mental no Brasil é negligenciada é que há pouca oferta de profissionais qualificados no SUS para tratar essa demanda. Então, o que a gente tem aqui? Né, uma problemática que pode ser provada por meio de dados estatísticos aí, né? Ou pode ser provada também por meio de conhecimento geral, né? Ninguém, ou quase ninguém, né? Dificilmente você que está me assistindo conhece alguém que faz tratamento psicológico pelo SUS, né? Muito difícil, há muita burocracia, tá? Por que há muita burocracia? Porque é muito difícil. Por quê, queridos? E aqui eu trago um dado estatístico pra gente. Somente 10% dos psicólogos registrados no Brasil trabalham no SUS, né? Isso dá mais ou menos 14 mil profissionais. Olha o tamanho da nossa população.
na casa dos milhões, né? E 14 mil pessoas, dá para tratar todo mundo? Isso é atendimento universal? Não é. E esse é um argumento que ajuda a pautar essa minha opinião. A partir disso, eu tenho as partes mais importantes do texto dissertativo argumentativo construída, tá? Eu tenho a minha tese, eu tenho os meus 2 argumentos. Pensando nos meus 2 argumentos, eu já pensei imediatamente no que a gente chama de estratégias argumentativas. Ou seja, eu pensei em provas verídicas, em fatos, em dados estatísticos que me provem que isso aqui que eu estou pensando é verdade, que mostrem para o meu leitor que o que eu estou falando é verdade, tá? E professora, é só isso? É, porque a conclusão, queridos, ela é um resumo do seu texto, em especial em provas militares, né? Ela é um resumo de tudo isso que você vai apresentar, podendo ou não apresentar aí uma possibilidade de resolução desses problemas, né? O que a gente chama de propostas de intervenção. Mas se você não quiser botar, não tem problema, tá? Mas se você quiser botar, sinta-se à vontade para poder atribuir as responsabilidades aos profissionais, né, aos responsáveis por esses problemas. Tá bom, queridos? É isso, ficamos por aqui. Muito obrigada.